capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15. Estaremos expondo este livro às quarta-feiras, depois iremos expor outros livros dos profetas menores. Os profetas menores, o nome é menores, não porque eles são de menor importância, mas porque eles são de menor quantidade de textos lidos e escritos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Josadac, por intermédio do profeta Ageu. E assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. E essa palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso o tempo de habitardes em casa bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito e colheste pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aqueceu, e o que recebeu o salário, recebeu para colocá-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levastes para casa, eu o dissipei com o sopro. Por que motivos? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve o seu fruto. Por vossa causa mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais, sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e a todos os restantes do povo, e eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do sexto mês. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua presença, ó Senhor, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir a Tua vontade, o Teu querer em nós. Pois é Tu, Senhor, que fala, Tu és, Senhor, quem corrige, Tu és, Senhor, que é exaltado e agradecido para todos sempre. Que eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, o Teu nome exaltado, a Tua face resplandecida neste lugar. Por isso, Pai, nós te louvamos e agradecemos o Teu santo nome e te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a falar as maravilhas da Tua obra, a Sua vontade, assim como o Senhor já tem feito desde o início desse culto. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações.
E que ninguém saia por essas portas dizendo: assim disse o pastor, mas diga: assim o Senhor falou conosco neste lugar. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante do texto a qual Ageu, profeta, começa a dizer ao povo que saiu do exílio babilônico. Nós estamos diante de um texto um momento na história a qual o povo tem a liberdade do Egito, da Babilônia, aonde foi aprisionado durante 70 anos. A saída do exílio babilônico aconteceu de duas formas. Neemias foi construir o templo e algumas pessoas saíram da Babilônia e começaram a habitar a cidade. Mas ao chegar à cidade de Jerusalém, ao chegar àquela cidade, encontraram ali os samaritanos, pois aquele povo que governava algumas pessoas tinha esse intuito. Quando eles tiravam alguém da sua região, da sua terra, e arrasavam aquela terra, ali eles colocavam outros povos para morar naquele lugar. Para quê? Para que eles se juntando os povos, eles viessem assim a enfraquecer. Por isso, aquele povo, quando chega àquela região, os samaritanos estão habitando naquela região. E teve uma outra saída da Babilônia, juntamente com Esdras, em 459 a.C. Esdras também sai e vai com o povo até Jerusalém, e o Esdras começa a se preocupar com o templo do Senhor. Esdras começa a se preocupar em fazer a obra, começa a se preocupar em ter o templo do Senhor, em ter as ofertas para ofertar, em ter as coisas do Senhor. Mas aquele povo que estava na terra, os samaritanos, viraram para os judeus que chegaram na terra e disseram: olha, nós vamos te ajudar a construir um templo, mas a gente precisa fazer um templo que possa adorar também os nossos deuses. E ali os judeus não aceitaram, falaram: não, a gente não quer ajuda, a gente vai fazer da nossa maneira. Então os samaritanos decidiram, já que eles não querem a nossa ajuda, não querem construir junto conosco, mandaram uma carta ao rei Artaxerxes, dizendo: olha, esse povo está querendo construir o templo, e nós sabemos que o povo, quando diz que tem o seu Senhor, tem o seu Deus, eles querem guerra com outro povo, eles querem. Então o rei Artaxerxes mandou uma carta dizendo para eles não fazerem a construção do templo. Então aquele povo continuou vivendo naquela terra, mas depois de um tempo, Zorobabel, em 543 a.C., começa a reconstruir o templo do Senhor, depois que Ageu, movido pelo Senhor, anuncia e proclama a palavra do Senhor para aquele povo. Mas aquele povo, por muitas maneiras, não construía aquele templo. Uma porque dizia não ter recurso, porque chegaram na terra, não tinha recursos, não tinha terra, as coisas precisavam ser feitas e deixaram de fazer as coisas do Senhor por recursos. Outros deixaram de fazer por causa do mandato do rei de não construir o templo. E outros começaram a não construir o templo por causa da sua vontade, do seu querer, e começaram a viver as suas vidas e esqueceram. E também alguns pegaram o texto de Daniel, a qual fala sobre o exílio babilônico, sobre os cálculos, e calcularam da maneira errada, interpretaram a Bíblia de maneira errada, e por isso eles viviam dizendo: ainda não é tempo de construir o templo, ainda não concluiu o tempo predeterminado para a gente poder fazer isso. Então, o texto vai nos dizer que no segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. O interessante é que a Bíblia vai nos dizer e vai relatar alguns momentos na história a qual ela está sendo escrita, para mostrar a veracidade do momento que aconteceu. A Bíblia nos conta relatos e nos conta exatamente alguns momentos em qual rei estava no poder, quando aconteceu, para nos mostrar que o que está a dizer aqui nesse texto não é mentira, é algo que veridicamente aconteceu, é algo que aconteceu verdadeiramente. Por isso, o texto começa nos dizendo: no segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do 6º mês,
a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Satiel, e Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Ageu vai nos informar que a palavra do Senhor chegou aos governantes e ao líder religioso daquela cidade. A palavra do Senhor primeiramente chegou à liderança daquela região, à liderança daquela cidade. A palavra do Senhor chegou à liderança daquela cidade. Como vimos diversas vezes na Bíblia, o livro de Apocalipse, quando o Senhor aparece para João e diz: anote tudo o que eu direi e envie para as igrejas, para os anjos da igreja. Assim a palavra do Senhor chegou a Zorobabel, governador de Judá, filho de Satiel, e Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Interessante é que o texto nos dá a clareza de quem era o governador da época, filho de quem ele era, qual o tempo que estava acontecendo este momento, quem era o rei que estava diante daquele povo e quem foi que levou a profecia do Senhor. E ele começa dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Ageu começa a dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, assim diz o Senhor que tem todo o poder em sua mão, toda a autoridade em sua mão, o Senhor dos exércitos, aquele que não é Deus de um exército só, mas sim Deus dos exércitos. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o controle em suas mãos. Por isso Ageu começa dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus que não perde batalha, o Deus que tem todo o controle da minha e da sua vida. Este povo diz: não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. O Senhor disse, esse povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. O povo, por diversas maneiras, diversos modos, diversos pensamentos, decidiram não construir o templo e ainda diziam: ainda não é chegado o tempo. No momento certo acontecerá. No momento certo tudo vai acontecer. Ainda não é o momento. E algumas vezes em nossas vidas e temos esse mesmo pensamento para ter um relacionamento com Cristo Jesus. Entendemos que aqui o texto está nos dizendo sobre o templo, a edificação da casa do Senhor. Não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Se formos olhar para o Velho Testamento, como nós estamos expondo o texto, nós vamos ver que o templo era o lugar aonde o Senhor habitava. O Senhor tinha o Santo dos Santos naquele lugar, e o Senhor Deus habitava naquele lugar. O templo era um lugar onde se cultuava, um lugar onde se adorava, um lugar onde as pessoas vinham de outras regiões, as pessoas vinham de outros países para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Trazendo para os nossos dias de hoje, o templo físico, parede, não é mais habitação do Senhor, pois o Senhor não habita em templos feitos por mão, mas nós somos o templo de Cristo Jesus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Hoje nós somos templos de Deus. Nós somos templos e habitação de Deus na minha e na sua vida. Por isso ele disse: vocês dizem, não chegou ainda o tempo. Que tempo? O tempo de edificar a casa do Senhor. Temos diversas coisas para resolver e realizar em nossas vidas. E às vezes, com a nossa correria do dia a dia, com o nosso jeito de viver, com o nosso modo de viver, não temos tempo de edificar o templo do Senhor em nossas vidas. Não temos tempo de cuidar da casa do Senhor, de cuidar do templo do Espírito Santo nas nossas vidas. Não temos tempo de ter intimidade com Deus, de buscar a presença dEle, de estar com Ele. Não temos tempo de buscar a palavra, de orar
Senhor entende as minhas dificuldades. O Senhor entende que eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar dos meus pais, eu preciso cuidar da minha carreira, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso fazer. E tem deixado o Senhor em último lugar na sua vida. O Senhor nos chama desde o início da Bíblia a ser obedientes. O Senhor nos chama e enviou a lei através de Moisés, dizendo: não terás outro Deus além de mim, diante de mim. O primeiro mandamento do Senhor é: não adorarás outro Deus além de mim. Mas nós temos muitas coisas para fazer, nós temos trabalhos para realizar, nós temos coisas para cuidar, vidas para fazer, crianças para cuidar. Não temos tempo para o Senhor. Por isso a gente está dizendo através do Senhor, esse povo diz: não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Por quê? Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Não é tempo de edificar o templo do Senhor, mas por acaso é tempo de se preocupar com o seu eu, de se preocupar com a sua vontade, de se preocupar com a sua casa e não com a casa do Senhor, de se preocupar com as suas coisas e não se preocupar com as coisas de Deus? O profeta está dizendo através de Deus: por acaso é tempo de habitardes em casa bem acabada? Em outras traduções vai dizer em casas bem abaloadas, que significa casas que são colocadas madeiras na parede, madeira no chão, madeira no teto, toda confortável, toda bonita. O profeta está dizendo: por acaso é tempo de habitardes em casa bem acabada, enquanto este templo continua em ruínas? O povo esqueceu e estavam preocupados com o seu eu. O povo esqueceu do mandamento do Senhor, que é buscar primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O povo colocou como premissa em sua vida, como coisas primeiras em sua vida, o seu eu, a sua vontade, o seu querer. Muitas pessoas têm buscado as suas realizações, têm buscado fazer as suas coisas em sua vida, têm buscado o seu crescimento e têm deixado o Senhor em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em último lugar em nossas vidas. Pessoas estão preocupadas em ter, em possuir, em conquistar, mas não estão preocupadas em fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Pessoas estão preocupadas: eu não tenho recurso para fazer, eu não posso fazer, eu não tenho para realizar, eu não posso fazer, eu não posso acontecer, eu não posso estar naquele lugar, mas está em diversos lugares, fazendo diversas coisas, gastando com diversas coisas, mas quando se trata da casa do Senhor, das coisas do Senhor, o meu recurso não dá. A minha vida não tem tempo para isso. Minha vida é tão atarefada, tão corrida, que não dá para chegar aonde eu preciso chegar. Não dá para ter tempo para fazer as coisas do Senhor. Esquecendo-se de que precisamos, primeiramente, buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor não acrescentadores na minha e na sua vida. Por isso, quando você busca o Senhor em primeiro lugar, quando você entrega o Senhor em primeiro lugar na sua vida, o Senhor cuida de todas as coisas e acrescenta todas as coisas em sua vida. Por isso o profeta está dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Vocês, o profeta está dizendo ao povo: vocês não aprenderam 70 anos lá no exílio babilônico? Não. O povo foi enviado para a Babilônia pelo Senhor.
Porque o povo começou a adorar diversos deuses. O povo começou a ter uma miscigenação de povos entre eles e começaram a adorar diversos deuses. O sincretismo religioso começou a ter diversos deuses além do Senhor em sua vida. E o povo foi para a Babilônia e ficou lá durante 70 anos. Por isso o Senhor está dizendo àquele povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, considerai as coisas que você já passou, considerai os momentos que você já passou em sua vida, considerai da onde o Senhor te tirou, considerai tudo que o Senhor já fez na sua vida até esse exato momento. É isso que o profeta está dizendo àquele povo: semeaste muito e colheste pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saquetel furado. O profeta está dizendo: é por isso que está acontecendo diversas coisas em sua vida. O profeta está dizendo: por isso que muitas coisas têm acontecido em sua vida, porque a prioridade da sua vida não está sendo o Senhor, porque a prioridade da sua vida está sendo os seus negócios, a prioridade da sua vida está sendo a sua família, a prioridade da sua vida está sendo o seu trabalho, a prioridade da sua vida está sendo diversas coisas, mas não está sendo o Senhor. Por isso o profeta está dizendo: semeaste muito e colheste pouco. O texto, a Bíblia vai nos dizer: aquele que semeia muito, muito colherá. Mas quando você está em desobediência com a palavra do Senhor, quando você está em desobediência com o Senhor, você pode semear muito e você vai colher um pouco. Você pode semear muito, porque você irá recolher este pouco. Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartares. Comeis, mas não ficará satisfeito, não ficará farto. Bebeis, mas não vos sacieis. Bebe, 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 e continua com uma sede em seu interior. Continua tentando se saciar, continua tentando se saciar com diversas coisas, com recursos, com dinheiros, com carros, com casas, com tudo, mas continua com sede. Tentam em todo o tempo se saciar, mas continua com sede. Vestivos, mas ninguém se aquece. Se veste, tem roupa para vestir, se veste, mas continua com frio. Continua sentindo frio. Continua sentindo falta de algo em sua vida. E o que recebe salário? Recebe-o para colocar num saco furado. O que recebe salário? Recebe para colocar num saco furado. Recebe quando passou 3 dias já que recebeu o salário, já não tem nem R$1 na conta. Já não tem nem risco do dinheiro. Parece que o saco está furado e não guarda nada, só sai, é só despesa. Esse mês sobrou R$10, aí vai, o carro ficou pneu, aí tem que ir lá trocar, botar um vidro lá, acabou os R$10. Esse mês sobrou R$1.000, vou guardar esse dinheiro, e aí fica doente, precisa comprar uma porção de remédio e o dinheiro vai embora. Porque o povo estava pensando: eu posso fazer o que quiser. E por isso assim está dizendo o Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Precisamos olhar de onde nos tirou o Senhor. Precisamos olhar o que o Senhor já fez e já realizou em nossas vidas.
Precisamos olhar quando nós estávamos no primeiro amor, estávamos dedicados à casa do Senhor, dedicados em fazer tudo para o Senhor, dedicados em buscar o Senhor em oração, em buscar o Senhor em todo momento. Em todo momento nós buscávamos o Senhor. Lembra como o Senhor agia na sua vida e o que Ele realizava na sua vida? Precisamos olhar para o passado. Assim foi com Davi, quando houve o gigante falando de quem iria se levantar contra ele, lutar contra ele. Davi chega até o rei e diz: olha, eu vou. E o rei olha para ele e fala assim: rapaz, ele fala: não, o Senhor já me preparou. Eu cuidava das ovelhas do meu pai e veio uma ursa e eu lutei com ela para proteger as ovelhas do meu pai. Eu também veio outro dia um leão para comer as ovelhas e eu lutei contra ele e o venci. Precisamos lembrar os momentos que o Senhor nos sustentou. Precisamos olhar para o nosso passado e olhar as coisas que passaram também como aprendizado e também de lembrança do que o Senhor já fez e já realizou na minha e na sua vida. E é isso que o profeta está dizendo àquele povo. E o Senhor diz: subi ao monte para trazer madeira, edificar o templo, e eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: vai, subir ao monte, traga madeira para edificar a minha casa, e eu me agradarei deles e sereis glorificado, diz o Senhor. Porque o Senhor será glorificado por causa disso? Porque os povos iriam até o templo para adorar o Senhor e para engrandecer o nome do Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu dispersei como sopro. Por que motivos? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. O Senhor está dizendo: as pessoas entregam esperando muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu o dispersei como sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas. O Senhor não estava preocupado com o templo em si, mas o Senhor estava preocupado aonde estava a primazia do povo. Precisamos pensar e analisar em nossas vidas o que tem sido primazia na minha vida. O que tem sido primazia na minha vida. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus que aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Tesouro é aquilo que tem de valioso. O que é de valioso em sua vida? O que você tem de mais valioso em sua vida? O Senhor ou sua casa, seus bens, seu trabalho, suas coisas? O que você tem de mais valioso em sua vida? Por isso, por qual motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas. Como está o seu templo no Senhor? Como está a sua vida perante o Senhor nesta noite? Como está você com o Senhor nesta noite? Será que o templo está em ruínas? Ou será que o templo está edificado em Cristo Jesus? Como está a sua vida com o Senhor nesta noite? Por isso ele está dizendo: o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. As pessoas não estavam se preocupando com o Senhor, com as coisas de Deus. Elas estavam se preocupando com as suas próprias coisas. Estavam se preocupando com as suas necessidades. Estavam se preocupando com o seu eu. Precisamos buscar primeiro o reino dos céus. Precisamos primeiramente mostrar para Deus que Ele é a prioridade em nossas vidas, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Quando achamos que somos provedores da nossa casa, sou eu que faço, eu me preocupo com o meu lar, com a minha casa, eu que faço, o que aconteço,
eu estudo, eu busco, eu faço, eu faço. Se preocupa consigo, olhando para si, para o seu umbigo, para você. Sou eu, é minha força. E tem deixado o tempo do Senhor em ruína. Tem deixado a presença do Senhor de lado. Tem se afastado do Senhor por causa das coisas, por causa do tempo, porque não tenho tempo, não tenho isso, não tenho mais como fazer, porque o meu tempo já está todo tomado. E diz o Senhor: por isso não deves, por isso o céu retiveras o orvalho. Você não é bonzão? Você não diz que você vai fazer consigo? Então eu vou reter as minhas bênçãos. O Senhor está dizendo: olha, vocês estão se preocupando com vocês, fazendo tudo por vocês. Eu vou reter as minhas bênçãos, eu retei as minhas bênçãos por isso. Jesus está dizendo, Deus está dizendo: por isso o céu retivera o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. O Senhor está dizendo àquele povo: vocês estão preocupados consigo, com o seu ego, com o seu eu, em possuir, em ter? Então retém as minhas bênçãos. O orvalho não cai mais, a terra não é mais regada, a terra está retendo a semente, que refere ao texto anterior que nós lemos, que diz: semeia muito, mas colhe pouco, que a terra está retendo a semente. O Senhor reteve as suas bênçãos. Você não vai fazer sozinho? Você não é o Deus da sua vida? Porque a partir do momento que nós queremos fazer sem consultar a Deus, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida em prioridade no Senhor, nós estamos mostrando para o Senhor: eu sou o Deus da minha vida, eu sou o Senhor da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida, eu sou o Senhor da minha vida. O Senhor fala: então tá bom, você não precisa da minha bênção, você não precisa de mim, você já é Deus da sua vida, você já é Senhor da sua vida, então você não precisa das minhas bênçãos. Então por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais, sobre todo o seu trabalho. O Senhor mandou vir a seca sobre a terra, sobre os homens, sobre os animais e sobre o seu trabalho. Paulo vai dizer: tudo o que for fazer, façais para a honra e glória do Senhor. Você trabalha tanto, mas você está honrando o Senhor com o seu trabalho? O que você faz está honrando e glorificando o nome do Senhor? Ou está honrando e glorificando o seu nome? Ou você está fazendo pelo seu eu e pela sua vontade? Talvez algumas coisas tenham acontecido em sua vida porque você tem retido mais do que é necessário. Algumas coisas estão acontecendo em sua vida porque o templo do Senhor está em ruína. Algumas coisas estão acontecendo em sua vida porque você não tem tido tempo, momento de estar com Deus, não tem vivido para o Senhor, não tem tido o tempo de estar com o Senhor, de buscar o Senhor, de entregar ao Senhor a sua vida, as suas finanças, tudo ao Senhor. Talvez você tenha vivido um momento de sequidão em sua vida porque você não tem colocado o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Talvez em algum momento em sua vida tenha passado por momentos secos, momentos difíceis, por falta de honrar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, de buscar o Senhor, de entregar a Ele a primícia. O Senhor, Ele quer ser o primeiro. Se Ele não for o primeiro, Ele não quer ser nada na minha, na sua vida. Ele quer o primeiro lugar. Não colocarás outro deuses além de mim, diz o Senhor. Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor quer ser o primeiro em sua vida. O Senhor quer estar em primeiro lugar na sua vida.
Será que o Senhor tem sido o primeiro lugar na minha, na sua vida? Será que temos colocado o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas? Será que o Senhor tem sido a primazia das nossas vidas? Então Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, com todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus e a palavra do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu ao Senhor. Muitas pessoas não têm colocado o Senhor em primeiro lugar em sua vida, pois não temem ao Senhor. Muitas pessoas não têm colocado o Senhor em sua vida em primeiro lugar, porque já perderam o temor do Senhor. Já perderam o temor a Deus. Muitas pessoas têm passado por diversas coisas porque o Senhor não tem sido a primazia. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de obedecer a sua palavra. O Senhor nos dá a oportunidade de voltar às coisas antigas, de voltar ao primeiro amor. O Senhor nos dá a oportunidade de se arrepender dos caminhos que temos andado. A palavra do Senhor em Provérbios vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bons. Há caminho que para os nossos olhos são caminhos de vida, mas nos leva para a morte. Nos leva para o afastamento da presença do Senhor. Nos leva para longe de Cristo Jesus. Precisamos ter mudança de vida. O Senhor, Ele é misericordioso para nos perdoar. O Senhor é misericordioso para mudar a sua vida, mudar o modo que a sua vida tem se caminhado. Mas é necessário se voltar para o Senhor. É necessário obedecer ao Senhor. E é necessário temer ao Senhor. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Quando você se arrepende, quando você obedece, quando você teme ao Senhor, o Senhor volta a caminhar contigo. O Senhor volta a estar contigo. Quando você volta, o Senhor volta a estar contigo. Quando o Senhor está contigo, nós não podemos ser abalados. Quando o Senhor está conosco, pode se levantar o vento, a tempestade, mas Ele acalma a tempestade. Quando o Senhor está conosco, nada pode ir contra as nossas vidas, porque o Senhor é conosco. Quem se levantará contra o ungido de Deus? Quando o Senhor está comigo e contigo, não somos abalados. Mas é necessário obedecer. É necessário colocar o Senhor como primazia em nossas vidas. É necessário temer ao Senhor. É necessário buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todos os restantes do povo, e eles foram e começaram a trabalhar. Então o Senhor deu ânimo. O Senhor é quem anima, o Senhor é quem dá força, o Senhor é quem sustenta. Então o Senhor deu força para as lideranças, o Senhor deu força para o povo, e eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Começaram a construir o templo do Senhor, começaram a se importar com as coisas de Deus, começaram a buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, o reino
dos céus começaram a buscar agradar ao Senhor em primeiro lugar. No 24º dia do 6º mês, começaram a trabalhar 23 dias após a palavra do Senhor dada a eles. Precisamos colocar em prática esta palavra em nossas vidas. Precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor disse que as pessoas, até aqueles que não são justos, se preocupam com as necessidades. Com que esteja ansioso? Com o que comer? Com o que beber? Com o que vestir? Fazeis bem. Isso até os filhos das trevas se preocupam. Mas buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhe para os pássaros dos céus, as aves dos céus, não plantam, não colhem, mas não lhe faltam alimentos. Precisamos colocar o Senhor como primazia em nossas vidas. Precisamos buscar o Senhor como primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor, Ele quer ser o primeiro e o único em nossas vidas. Por isso, o primeiro mandamento é: não adorarás outro Deus além de mim. Eu quero ser o primeiro e o único, diz o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. São os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, Lucas, Paulo vai nos dizer que em Romanos, que o maior dos mandamentos é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Jesus disse que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Você obedecendo os mandamentos do Senhor, você está demonstrando que você ama o Senhor. Então, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você está amando o seu próximo, você está demonstrando ao Senhor que você está obedecendo os seus mandamentos, e isso você está demonstrando que você também o ama. Precisamos viver o amor de Cristo Jesus. Precisamos viver o que o Senhor nos chamou para viver. Precisamos nos voltar no momento em que nós nos perdemos no caminho e voltar a botar o Senhor como primeiro em nossas vidas. É Ele quem precisa ser o primeiro em nossas vidas. Na sua vida física, na sua vida financeira, no seu trabalho, nas suas coisas, é o Senhor quem precisa ser o primeiro em sua vida. É Ele quem precisa ser o primeiro, porque o sustento vem do Senhor. As coisas, tudo o que nós temos, vem do Senhor. Ao contrário, iremos viver o que este homem está dizendo: semeaste muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Tem comida, mas não enche. Tem comida, tem recurso, mas está faltando. Tem dinheiro, mas não tem como pagar tudo. Não tem como fazer tudo. Bebes, mas não vos sacieis. Eu continuo, minha conta está muito cheia, tem muito dinheiro, tem muito recurso, mas eu não fico satisfeito com o que eu tenho. Eu tenho o carro do ano, eu tenho a melhor esposa, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor emprego, mas eu não estou saciado com tudo que eu tenho, com tudo que eu possuo. Porque a saciedade vem do Senhor. Mas ninguém se esqueça que o que recebe salário, recebe-o e coloca um saco furado. O Senhor tem o melhor para nos dar. O Senhor diz na sua palavra: eu sei bem os pensamentos que tenho ao meu e seu respeito, pensamentos de vida e não de morte. O Senhor tem o melhor para a sua vida. O Senhor tem o melhor para te dar, mas Ele quer
E Ele precisa ser o primeiro na minha e na sua vida. Ele quer e Ele precisa ser o primeiro e único em sua vida. Por isso, não adorarás outro Deus além do Senhor. Quando nós colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar, é as nossas necessidades que é o Deus da nossa vida. Quando nós colocamos a nossa família, o nosso trabalho, a igreja, em primeiro lugar, é isso que tem sido o Deus da nossa vida. Precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E o que é colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas? É fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Esse trabalho é chato demais. Glorifique o Senhor no seu trabalho. Faça para o Senhor no seu trabalho. Faça o Senhor na sua casa. Faça o Senhor para a sua esposa. Faça como se fosse para o Senhor, para o seu marido. Faça como se fosse para o Senhor, para os seus filhos. Faça como se fosse para o Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na sua parentela. Faça como se fosse para o Senhor. Faça tudo para o Senhor. Tudo o que façais, seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a honra e glória do Senhor. Possamos buscar o Senhor e o colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Deus e eterno